E agora, o que falar, se não daquele que anda todos os dias com a gente, o Espírito Santo de Deus? Gente, eu só não sou mais apaixonado por falta de espaço. Sabe por que a gente é meio gordinho? Porque na verdade nós não somos templo do Espírito Santo. Nós somos catedrais do Espírito Santo. Olha, apóstolo Lamartine. É uma catedral. Porque as catedrais são bem maiores do que o templo. O templo era pequeno. As catedrais são imensas. Sabe por quê? Porque a gente precisa muito espaço para o Espírito Santo. Vocês sabiam que o Espírito Santo é exagerado? Duas coisas que eu quero te falar. Não se choque, mas você vai ver quando passar do tempo. Primeiro, Deus é interesseiro. Se você faz uma proposta para Ele que interessa, sai da frente, vai acontecer amanhã. Tem gente que ora errado, por isso que não recebe. Por quê? Porque Deus está para lá e Ele está para lá. Mas a hora que Ele alinha para o lado de Deus, é para amanhã. É para amanhã. Então Deus é interesseiro. E o Espírito Santo, gente, é metido. Ele se mete em tudo na nossa vida. É ou não é? Ele é metido. É surpreendente que o Espírito Santo... Não me leve a mal. Sabe por quê? Porque Deus para mim é a minha vida. A minha intimidade com Deus não é aquela: o Senhor sentado no seu augusto trono. Não, gente, eu puxo o bigode dele, eu ponho o dedo na orelha, puxo. Como é gostoso puxar isso aqui de papai. E por causa dessa intimidade, eu virei queridinho de papai. Tenho culpa eu, se sou queridinho de papai? Porque quanto mais intimidade, mais queridinho você vai ficar. É ou não é? Todo pai, por mais que ele não queira, ele tem uma certa... Quando são muitos filhos, ele tem uma certa chegadinha em um deles. É ou não é? Eu sou esse. Eu tenho uma amiga em Curitiba que disse assim: Coraiola, teus testemunhos, você tem que ter fotografia, filmagem e testemunha, porque é inacreditável. Fazer o quê? Se sou queridinho de papai. É isso. Só que hoje, eu quero que você conheça uma dimensão que muitos de nós não vivem. E não vivem por quê? Porque nunca se ateve neste texto. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. Alguns assuntos com Deus eu não abro mão. Alguns assuntos com Deus são pontos cruciais da minha vida. E um deles eu aprendi nesse texto. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão, sabe o que Deus está te falando? Não lance o que você está sobrando, lance a tua sobrevivência. Eu hoje sou uma pessoa extremamente próspera. Quem olha para o meu ministério e para a minha igreja, diz: não é possível, sou extremamente próspero. Só que eu vim de uma família extremamente miserável e pobre. O que mudou na minha história de vida? Que eu, aos 31 anos, mesmo advogado, a Marili mesmo dentista, a gente ganhava muito.
Eu e a Marili ganhamos muito dinheiro na profissão. A Marili sempre foi uma profissional muito respeitada. Eu, como advogado, também. Causas impossíveis. Eu sempre gostei do impossível, gente. Eu sempre tive um atrativo pro impossível. Quando todo mundo diz não dá, eu digo, é meu. Dá. E como advogado era a mesma coisa. Ninguém pegava a ação, eu pegava. E ganhava. Eu gosto do impossível. Esses dias eu leio uma frase do Walt Disney, que ele fala uma coisa interessantíssima. Ele diz assim: eu ando no impossível. Sabe por quê? Porque lá não tem concorrência. O impossível é para os sonhadores. O impossível é para quem quer andar fora do limite. Por isso que este texto só é compreendido por essas pessoas que querem andar no impossível. Porque quando eu lanço nas águas a minha sobrevivência, sobrou o que para mim? Tudo. Este é o segredo. Se eu posso lançar minha sobrevivência, o resultado vem depois. Porque depois de muitos dias, o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias. Por que foi falar de nuvens se estava falando de outra coisa? Porque a água que você lançou teu pão, ela vai evaporar. E vai evaporar com o quê? Com as moléculas do pão que você lançou, que se diluíram ali. E vai formar o quê? As nuvens, que se transformarão no quê? Derramarão a chuva sobre a terra. Significa que cairá um aguaceiro. Essa profecia que hoje eu quero que você saia deste lugar. Nós não precisamos de uma oferta para pagar a despesa, porque essa conferência, ela estava paga antes de começar. Sabia? Do ano passado tinha sobrado 30 e poucos mil para a conferência. É uma das poucas conferências no Brasil que nós não temos problema financeiro, ela se paga e sobra. E nós não temos preocupação com multidões. Porque a gente sabe que quem vai vir para o voo das águias são os escolhidos de Deus. Diga para o teu irmão, você sabia que você foi escolhido para estar aqui? No meio da multidão, a gente tem muita gente só atrás de atrativos, de passar o tempo, de se divertir, de assistir shows. Nosso objetivo não é esse. Por isso que a gente na conferência não tem artistas famosos, não tem nada disso. Nós queremos ouvir as equipes de louvor das igrejas, que são os verdadeiros levitas, que levam o piano todo o tempo, que estão a semana inteira. Gente, eu fico impressionado. Muita gente gosta de falar mal dos levitas. E eu fico olhando, rapaz, o preço que eles pagam mais preço do que a gente. Porque para pregar a palavra é uma coisa. Agora aí vem e tom, 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 não está bom. Tom, 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 tom. 2 horas e ainda não está bom. Tom, 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 não está bom. Aí depois de 4 horas, está bom, vamos ensaiar. E daí ficam ali horas e horas acertando uma parte da música. Gente, ser levita não é fácil. Para nós que chegamos no culto, está tudo ajeitado, tudo ensaiado, tudo preparado, é uma bênção. Mas que preço que eles pagam? Daí, na hora de uma conferência, onde eles podem estar com a igreja, não, daí a gente traz um artista profissional que abriu mão do altar, porque, gente, quem tem cachê abriu mão do altar, virou profissional.
É diferente. Daí vem um profissional. É como substituir hoje a pregação. Não vai ser o Coraiola que vai pregar, é o palestrista tal que cobra tantos $1.000 para pregar. É a mesma coisa que nós fazemos. E alguns pastores estão fazendo isso, abrindo mão do seu altar para dar para profissionais, não para levitas. Eu fico irritado com um pregador que fica falando mal dos artistas. Ele não tem que falar mal deles. Eles optaram em abrir mão de ser levitas para ser profissionais. Você está falando mal de um profissional, não de um homem, de uma mulher de Deus que entregou a sua vida para o seu ministério. Ele virou profissional, gente. Como um médico. Por que ninguém fala mal dos médicos, dos engenheiros? Então, dali a pouco, aquela coisa de falar mal dos outros. Não, porque fulano tem tanto de cachê. Deixa ele fez a opção dele da vida, mas eu não quero andar com eles, eu quero andar com os levitas. Alguém que não se profissionalizou, alguém que depende da sua unção. E esse é o nosso objetivo. Trazer esses anônimos, que às vezes não tem CD gravado, nada, para estar fazendo a adoração e o louvor do Voo das Águias. E vocês pensam que só foi aqui? Em todo o Brasil onde tem Voo das Águias é a mesma coisa. Às vezes a gente é procurado pelo cantor fulano e tal. Não, eu vou. Eu digo, não quero. Mas por quê? Porque nós só fazemos o louvor com as equipes das igrejas que participam. Quer dizer que para o ano inteiro eles são bons para adorar o Senhor na igreja. Mas na hora de uma conferência, vamos trazer os artistas. Para quê? Diga para o teu irmão, nós estamos na contramão da história. Esse é meu objetivo. Estar na contramão. Então nós temos que entender que nesta conferência é uma ativação na tua vida financeira. Só que você tem que aprender esse texto. Enquanto você não passar por esse texto e compreender esse texto, você não sabe o que é ter uma vida financeira ativada. E o texto é claro. Primeira coisa, você tem que aprender a dispor da tua própria sobrevivência. Isto é, não dá o que sobra, dá o que vai faltar. Segunda coisa, dê para 7 e dê para 8. Por que já não disse para 15? É ou não é? Por que já não disse para 15? Porque eu expliquei para vocês de manhã. Quem não estava de manhã aqui? Levanta a mão. Bem feito. Bem feito, não tiveram a revelação de primeira, vão ter de segunda agora. O que eu falei? Por que nós temos 15 degraus nos salmos? Porque é o dízimo dos salmos. E o salmo é o quê? É a representação dos 150 dias que a terra ficou submersa, em período de purificação. Então o que o texto está falando? Quando você dá para 7 e dá para 8, que é a mesma coisa que os degraus para subir no Santíssimo Lugar, você está no processo de purificação. Ajudar com ofertas de semeadura as pessoas, pagar a luz, fazer uma compra no supermercado, auxiliar no hospital, auxiliar a pagar uma dívida. Isto daí para você se chama purificação. Porque você ama mais a pessoa do que o dinheiro. Ama mais a pessoa do que mamon. Hoje na nossa cabeça, o que nós temos? Uma coisa: nós só fazemos aquilo que o dinheiro deixa nós fazermos. Mas se você vive desta maneira, você não é cidadão do céu. Porque como cidadão do céu, diz que você vai dar o que não tem.
E agora, como fica? Vamos para Israel? Não vou poder ir. Por quê? Não tem dinheiro. A mulher está falando, vamos comprar a nossa casa? Não podemos, nós não temos dinheiro. Isto é a típica pessoa que vive no controle de Mamon. Só faz as coisas porque tem. Não vive por fé. Porque a fé é a certeza de coisas que não se vê, é a convicção de fatos que não aconteceram. Quer saber se uma pessoa está no controle de Mamon? Faça alguma pergunta para ela relacionada com dinheiro. E pela resposta dela, você vai saber quem é o Deus da vida dela. Tem gente que não tira férias há 10 anos e quer usar isso como argumento positivo. Gente, quem não tira férias há 10 anos é louco. Não se ama, não ama a sua família. Mas por que eu não tiro férias? Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Férias você marca tendo ou não tendo dinheiro. Quem vai pagar? Deus. Me lembro tão bem quando eu cheguei para Marili e disse, Marili, vamos tirar um ano sabático em Israel. Ela só fez uma perguntinha para mim. E como nós vamos viver? E eu respondi assim para ela, simplesmente disse, quem manda paga a conta. Pode a minha esposa viver comigo desta maneira? Ela diz para mim, você pensa que é fácil viver com você? Eu digo, mas isso você já sabe desde quando nós éramos namorados, que a tua jornada comigo seria desafiadora. Primeira pergunta que eu fiz para pedir ela em namoro. Você quer casar comigo? Você quer namorar comigo? Saiba que eu terei a minha vida desta maneira. Vou ser político. Tenho ideais. Tenho isso, tenho isso. Você quer namorar comigo? Ela disse, quero. Ela não resistiu. Gente, os meus 15 anos, os últimos 15 anos eu não tenho vivido, eu tenho vivido esta palavra, por isso que eu posso falar para vocês. O ano passado, eu tinha uma TR4 e fazendo MMC, macho muito curado. E os machos, tinha que buscar os machos no aeroporto. E eu disse, eu quero ir pessoalmente buscar os machos. Daí, com uma TR4, o que cabe numa TR4? Nada, só você. Eu, mais um, se puser 4 já é demais, e mala vai aonde? E terminei o MMC levando 5 de uma vez para o aeroporto. Imagina onde foram as malas. Eu dirigi assim, ó. Eu digo, Senhor, você quer que eu faça a tua obra? Eu não posso fazer a tua obra assim. Eu preciso de uma cabine dupla, espaçosa, para fazer a tua obra. Tá bom, só falei assim. Uma semana depois eu estava em Vitória da Conquista, a Marili entrou no WhatsApp. O WhatsApp é bom, né? Porque até na igreja a gente pode ler e ninguém sabe que a gente está lendo, né? Ela me escreve no WhatsApp, nos WhatsApps. Já leu o teu Facebook? Eu pus, não. Então leia. E eu fui ler. Estava assim, uma semana depois. Um bispo de Primavera do Leste. Deus me tocou que eu tenho que sacrificar um boi no teu ministério. E o boi que eu tenho que sacrificar é minha S10 cabine dupla. Pode vir buscar. Meus amados, teve a reunião da rede dos apóstolos e um dos líderes do louvor chegou para mim e disse, apóstolo, nós temos que ter uma bateria eletrônica aqui na chácara, por causa do barulho e tal. Eu digo, o que você precisa?
bateria eletrônica. Eu digo, Senhor, ouviu? Preciso de uma bateria eletrônica. Viajei para o Rio. Terça-feira, terminou o culto, veio um casal, sem eu falar nada. Gente, a gente não precisa falar. Sabe por quê? Porque nós não servimos um Deus que faz de conta. É um Deus vivo, presente. Veio um casal e disse, apóstolo, Deus tocou no nosso coração que hoje nós temos que lhe dar uma coisa. Eu digo o quê? Uma bateria eletrônica. Gente, é duro ser queridinho de papai. É pesado demais. É pesado. Daí, a Marili me chega, a Marili me põe na prova, gente. A Marili me põe na prova. Ela chega para mim e ela diz assim, menininho. Ela me chama de menininha até hoje. Menininho. Eu também chamo ela de menininha. Até na nossa aliança está escrito menininho e menininha. Tenho culpa eu, se sou o menininho da menininha? Ela disse para mim assim, toda amorosa. Aí me preocupo demais. Menininho, as nossas contas estão todas vazias. Eu digo, que bom. Sabe por quê? Que se estão vazias vão se encher. Quer dizer que nós já... Eu, na verdade, gente, descobri o grande segredo que eu quero ensinar esta noite para vocês. Querem saber? Eu acho que eu vou deixar para o ano que vem. Às vezes vocês não estão preparados ainda. Eu descobri uma coisa. Eu tenho uma conta bancária no céu. E todos vocês também têm. Mas sabe o que falta para nós? Saber sacar. Eu aprendi esse segredo de uma profecia. O Amaro chegou para mim, esse profeta que eu conheço do Maranhão, e disse assim, Coraiola, Deus liberou na tua conta no céu hoje 3 milhões de reais. Daí que eu descobri que eu tinha uma conta no céu, eu não sabia até então. Quem é filho de Deus aqui? Deus já abriu uma conta para você. Interessante. Daí eu falei para minha menininha, ela é a tesoureira do ministério. Se quer que a coisa funcione, põe na mão das mulheres. Ela não é. Ela é a tesoureira. Eu disse, fique tranquilo, dia 5 a conta estará cheia. Daí passou o tempo, chegou dia 5 eu vou sair para o Rio de Janeiro para pregar lá. Quando é 4 horas, porque mulher também sabe pegar a gente na hora certa. Gente, quando elas dão o bote, elas não dão para errar. Elas são certeiras. Quer ver quando que elas falam? Quando está no volante. Você não pode escapar. Elas se pegam na surpresa, assim. Daí você não tem fuga. Por exemplo, elas não te falam na frente da televisão, porque elas sabem que ali você já está desligado há muito tempo. Elas se pegam quando está no volante, entendeu? Coisa assim bem, que não tem escapatória. E quando eu estou me despedindo dela para ir para o aeroporto, ela olha para mim e diz, menininha, hoje é dia 5. 4 horas da tarde. Hoje é dia 5. E a conta continua vazia. Eu olhei para ela com uma cara de indignação. Eu disse, menininha, mas dia 5 é até a meia-noite. Às 4 horas da tarde ainda não terminou o dia. Ela me levou para o aeroporto, fui para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio, me levaram para jantar, porque, gente, dar jantar para preletor é muito importante. Sabe com quem que eu aprendi? Lamartine. Há 25 anos atrás, fui jantar com ele. Ele tinha acabado de ministrar, fomos jantar no hotel.
Ele, eu acho que não vai lembrar, mas para mim, eu lembro como se fosse hoje. Nós sentados, e ele me pergunta, na hora do jantar, ele me pergunta assim: Coraiola, você gostaria de fazer uma oração por alguma coisa na tua vida? E foi quando eu falei para ele: eu gostaria de orar pela cura do meu filho. Ele disse: então vamos subir no quarto e vamos orar. Ele fez uma oração simples, porque as orações de efeito, elas não precisam ser sofisticadas, simples. E naquele dia o meu filho foi curado. Um dia eu estava com 2 meses sem pagar a energia de casa, e no almoço meu filho olhou para mim e disse assim: pai, agora é que eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu saí de casa, em questão de minutos, eu recebi todo o dinheiro e sobrava dinheiro para pagar a energia. Paguei, voltei em casa e disse: meu filho, eu só voltei aqui para te mostrar o sobrenatural de Deus. Só que tem uma coisa, isso daqui para mim não é nada, uma conta de luz. O sobrenatural de Deus na minha vida é olhar para você e saber que os médicos disseram que você não ia andar, não ia casar, não ia estudar, não ia praticar esporte, e eu olho para você e você está totalmente curado. Para mim isso é sobrenatural. Hoje meu filho faz medicina, e os médicos falaram que ele não ia poder fazer nada. E eu aprendi naquele jantar que jantares com preletor são muito importantes. Daí me levaram para jantar, enfim, cheguei no quarto 00:30. Peguei o iPad, deixa eu entrar nas contas, porque eu viajei com aquilo, né? Hoje é dia 5. Diga para o teu irmão: o profeta é responsável pela palavra liberada. Eu falei que dia? Que dia que era? Até que horas? Entrei na conta. Quando eu entro, tem uma TED de R$45 mil. Eu disse assim: o banco deve ter se enganado, porque a TED não tinha nome. Eu digo: acho que foi engano do banco. 3h, acordei para fazer xixi. Vocês sabem que apóstolo faz xixi? 3h, acordei para fazer xixi. Entrei no iPad outra vez, na conta, estava lá, 45 mil. Às 6h, às 6h, levantei para o segundo pipi. Entrei no iPad, estava lá. Você também vai várias vezes no banheiro à noite? Pelo menos eu também. A gente, quando é meio gordinha, tem que descarregar. Daí, 6h, entrei, estava lá. 8h eu acordei, estava lá. 10h, entrei, estava lá, mas não tinha o nome. 12h, e eu não podia ligar para a Marili, porque não tinha o nome. 12h, 12h30, entrei, estava lá, e agora com o nome. Daí eu quase desmaiei. Sabe quem depositou aquele dinheiro? Uma pessoa que nem emprego tinha. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque eu aprendi nesse texto o que é abrir os céus e liberar um aguaceiro na vida da gente. Por isso eu não tenho problema financeiro.
Porque não é porque eu tenho dinheiro, é porque eu sei o que eu lancei sobre as águas. E tem uma promessa: aquele que lançar sobre as águas formará nuvens, que se tornarão o quê? Aguaceiros. Esta noite você não sabe o quanto essa oferta será profética na tua vida. Sabe por quê? Porque hoje é a noite que vai liberar na tua vida o quê? Aguaceiros. Chuvas que nunca antes se viu. Palmas, por exemplo, quando chove, cai de uma vez toda o que chove 3 dias em São Paulo. Imagina, em 5 minutos, cair toda a chuva de 3 dias em São Paulo. Faz assim, ó, inunda tudo. 5 minutos depois, não tem mais água em lugar nenhum, porque o lençol freático é muito próximo, chupa que nem espuma assim. Então é uma coisa impressionante. Eu fico olhando para aquela chuva, os carros tudo parados, aquele aguaceiro assim. É este aguaceiro que eu estou imaginando na tua vida. Diga, nem a boca de lobo vai suportar o que vai vir sobre a minha vida. Só que eu aprendi uma coisa, que para eu me purificar, eu tenho que aprender a dar. Você lembra Jesus? Ficava no lado do gasofilácio, só vendo o dízimo, as ofertas das pessoas. Por que será, gente? Porque é o único momento que se declara quem é o teu Deus. É nesse momento que há a declaração. Você pode adorar a Deus, cantar, tudo bem, mas realmente a declaração que vai afirmar qual é o teu Deus é quando você põe aqui as tuas ofertas, teu dízimo. O resto é o resto. Essa hora que você realmente declara quem é o teu Deus, quem manda na tua vida. E hoje nós vamos fazer isso. Você não vai dar o que tem e o que pode. Você vai dar o que Deus te mandou dar. Quando eu liguei para aquele rapaz, um jovem, gente. Vocês pensam que era adulto, empresário? Não, um jovem. Ele disse, Coraiola, quando eu participei daquele evento, eu fiz um propósito com Deus, que eu ia entregar uma oferta que nunca entreguei antes, porque Deus ia me liberar uma dívida que eu tinha para receber. E o que eu depositei foi exatamente porque Deus liberou a dívida e eu recebi. É isso que hoje está para acontecer na tua vida. Eu hoje estou como um profeta na tua vida te dizendo, hoje é o dia de lançar seu pão nas águas. Porque este pão, depois de alguns dias, voltará como chuva, como um aguaceiro sobre a tua vida. Feche teus olhos. E pergunte para o Senhor, Senhor, agora é a minha última oferta desta conferência. É o último momento profético que eu tenho nesta conferência. O que você quer que eu entregue nesta noite, que simboliza o meu pão sobre as águas? Foi a primeira conferência profética do Brasil, através do grupo de apóstolos que a gente caminha junto, né? Foi lá em Belo Horizonte. Eu me lembro até hoje como que eu fui para Belo Horizonte. Fui de ônibus, fiquei na casa de uma pessoa. Para vocês terem uma ideia, eu estava vivendo uma prova tão difícil que eu não tinha dinheiro para comprar perfume. E eu aproveitei em Belo Horizonte para comprar 10 mililitros de essência de mirra. Aonde vendiam a mirra,
me deram de presente um vidro marrom para fazer perfume de mirra. E eu comprei 1 litro de álcool de cereal para fazer o perfume. E a partir daquele dia, sabe qual foi o meu perfume? Mirra durante 3 anos. Só para desencapetar. Os meus filhos, olha que romântico quando a menininha vinha me dar um beijo. Mirra. Eu fedia mirra o tempo todo. Porque já vira fedor quase, né? Porque você diz, meu Deus, não suporto mais mirra. Sabe o que Deus estava me ensinando naquele dia? Hoje eu posso ter o perfume que eu quiser. Ganho muito, compro outros, posso ter o que tiver. Mas naquela conferência, Deus estava fazendo algo na minha vida. Estava fazendo o que está fazendo na tua. Abrindo o céu para um grande aguaceiro. Gente, era tanto capeta na área de financeira que eu fui para a segunda conferência. Sabe como? Alguns dias antes, 3, 4 dias antes, eu comecei a sentir umas dores nos quartos aqui. Eu pensei que era pedra no rim. E a prefeita de Palmas me chamou e disse, que dia que você vai para a conferência? Eu disse, prefeita, eu acho que eu nem vou. Estou com umas dores aqui terríveis. A senhora já imaginou eu aguentar 12, 13 horas no ônibus até chegar lá e tudo? Ela disse, não, um homem de Deus que nem você não pode ir de ônibus. Chamou a secretária e disse, compra passagem de ida e volta de avião e manda o Coraiola de avião para Goiânia. Gente, eu nunca vi uma dor ser tão boa. Dali a pouco, entrei no ônibus com R$50 no bolso, de avião para Goiânia. Primeira noite, apóstolo Sinomar tira a oferta. E Deus fala comigo assim, tá tudo. Fiquei com quanto? Nada. Com tudo. Este é o segredo que está fazendo hoje aqui. Porque eu dei o da minha sobrevivência. Eu tinha que pagar hotel e refeição com R$50. Para ficar 5 dias em Goiânia. É isso que eu estou falando para vocês. O que vocês estão fazendo não é que eu já não fiz. Eu não sou uma pessoa de pregar por teoria. Eu prego por vida vivida. Eu vivi este momento. Eu sei o que é liberar aguaceiro. Eu dei tudo. Quando eu saio na porta, está o meu amigo Paulo Diel e diz, fulano de tal comprou um hotel e ele disse que quer te abençoar e você vai ficar os 5 dias no hotel dele. No outro dia de manhã eu volto para a conferência, o Sinomar está lá na porta e diz, Coraiola, você veio, mas que deu teu crachá? Eu digo, não, Sinomar, eu sou lá dos orelhas secas, não tenho crachá. Ele disse, não, vem cá, vem cá. Foi lá e me fez um crachazão VIP, escrito VIP. Sabe o que é VIP? Sabe? Não sabe? Sabe? Veio do interior do Paraná. VIP. Daí me levou numa sala e disse, Coraiola, tá vendo essa sala? O que existe de melhor na terra está aqui dentro. Coma e beba o que você quiser. Glória a Deus. Gente, eu não ministrei essa oferta na tua vida como uma oferta. Eu ministrei essa oferta como um ato profético. Hoje, você, se ouviu a voz de Deus, lançou sobre as águas o teu pão. E voltará em poucos dias como um aguaceiro. Só que eu tenho que fazer uma pergunta. Quem não tinha e não tem para entregar o seu pão hoje? Levante a mão. Pode vir aqui. Você não vai sair daqui sem um aguaceiro. Você não pode sair.
um ato profético desse sair daqui sem um aguaceiro na tua vida. Eu estou profetizando uma chuva como nunca se viu na tua vida. Glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus, estes irmãos não têm nem o pão para jogar. E eu pergunto para vocês, vocês vão deixar eles sair desse culto sem lançar o seu pão? Se você não concorda com isso, levante do teu lugar e ponha um pão na mão deles, para que eles possam jogar nas águas, para que seja liberado definitivamente um aguaceiro na vida deles, porque a história deles muda nesta noite. Nunca mais eles vão saber passar por uma situação de carência. Não deixe nenhum de pé. Saia do teu lugar e entregue um pão na mão dele. E você com o teu pão agora entregue, jogue as águas. Jogue as águas. Como eu te amo. Aquela música do